Então, observem bem. Nosso tema hoje é química cosmética capilar. Olha só. Então aqui você tem uma estrutura atômica do fio de cabelo, tá ok? Por que que você tem aqui uma estrutura atômica do fio de cabelo? Justamente porque, não sei se vocês vão lembrar, eu citei para vocês que o fio de cabelo ele tem uma parte viva e tem uma parte que é morta, né? Vocês vão lembrar aqui na minha maquetezinha, tá ok? Aonde nós vimos que o fio tem uma parte que é viva, ok? E essa parte aqui do fio é uma parte que é uma parte morta, tá? Então o que acontece? Quando nós falamos de química cosmética capilar, nós estamos falando dessa parte aqui da haste capilar. É essa parte do fio de cabelo que você vê, que você enxerga. Isso aqui que é a parte da química cosmética capilar, tá ok? Então essa estrutura aqui do fio que você vê, tá? É justamente essa estrutura que você está vendo aqui, tá ok? Então isso aqui, ó, essa estrutura que você visualiza é essa estrutura que você está vendo aqui nesse lugar, tá? É a mesma coisa, tá ok? Então o que acontece aqui? Veja bem, você então tem aqui um fio de cabelo, esse fio de cabelo, e esse fio de cabelo que você tem, ele é um fio de cabelo que ele tem toda uma estrutura que vai envolver para que esse fio ele forme. Se nós fôssemos pegar o fio de cabelo de uma forma inteira, tá? Pegando ele por aqui, de uma forma inteira, e nós fôssemos desconstruindo esse fio de cabelo, quebrando esse fio de cabelo, até ele virar a menor partícula que o constitui, nós teríamos essa estrutura aqui formando a fibra capilar. Então nós teríamos na parte mais externa da fibra capilar, nós teríamos a parte da cutícula, ok? Aqui você tem a parte da cutícula, que são aquela parte mais externa dessa fibra capilar. Você vai ter depois da cutícula, você vai ter o córtex do cabelo, que é essa parte mais interna da fibra capilar. As cutículas elas vão constituir aproximadamente 10% da fibra capilar e o córtex aproximadamente 90% dessa fibra capilar. Você vai ter depois esse córtex que forma a fibra capilar, ele é dividido em várias outras partes, tá? Em várias outras partes, esse córtex aqui, ele acaba também sendo dividido. Então você vai ter o córtex, ele vai ter uma subdivisão que é chamado macrofibrilas, tá? Que é essa estrutura. Essa macrofibrila, por sua vez, ela é constituída de microfibrilas, tá ok? E nós podemos chamar tudo isso aqui de fibrila. Aí você vai ter os filamentos de queratina que vão estar formando, né, que são as cadeias de queratina, que vão estar formando essas microfibrilas, que por sua vez formam as macrofibrilas, que por sua vez vão formar o córtex. E você vai ter os filamentos de queratina, tá, que é uma dupla hélice de queratina. E você vai ter então as moléculas que vão formar a queratina. Essas moléculas elas vão estar agrupadas em formas de aminoácidos. E você vai ter os átomos que vão formar essas moléculas, que por sua vez vão formar os aminoácidos, que por sua vez vão formar a proteína, queratina, que por sua vez vai entrelaçar e vai formar cadeias de queratina, que por sua vez forma microfibrilas, que por sua vez forma macrofibrilas, que por sua vez vão formar o córtex, que vai ser revestido com a cutícula. Então tudo isso aqui que você tem, nós estamos falando justamente da questão, tá? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos falando então da questão da estrutura
atômica, tá? Ou bioatômica da fibra capilar, tá ok? Da fibra capilar. E quando você olha a cadeia de queratina, ela é o quê? Ela é um longo cordão proteico, tá ok? Que é formado por aminoácidos. Algumas literaturas vão falar que a queratina é formada por 18 aminoácidos, outras literaturas vão falar que a queratina é formada por 15 aminoácidos. Mas a questão é que nós vamos ter aí algumas unidades de queratina, né? 13, 14 tipos de queratina diferentes, tá ok? Porque vai ter uma pequena modificação na estrutura dessas queratinas que nós vamos estar aí contemplando e vendo com cada pessoa, tá ok, pessoal? Então, quando nós falamos aí dessa questão da queratina, tá? Da queratina que forma o cabelo ou da proteína que forma o cabelo, nós estamos na realidade falando numa grande parte dessa proteína aqui chamada queratina, ok? E essa proteína aqui chamada queratina é a proteína que vai criar esses filamentos, e esses filamentos vão formar microfibrilas, macrofibrilas, córtex, e esse córtex vai ser, por sua vez, revestido por aqui colocou o nome escamas, tá? Mas o termo não é escamas, tá, pessoal? É escamas, essa figura aqui é figura da internet mesmo, tá? Você encontra na internet. Então aqui tá escrito escamas de cutículas. Esse termo aqui, escamas, não é um termo muito legal não, porque quem tem escama é peixe, né? E na verdade o que você tem aqui são células cuticulares, tá? São unidades cuticulares, é um termo mais apropriado para a nossa área aí de estudos, tá ok? Então usar o termo aí escamas fica meio esquisito, tá ok? Deixa a escama mais para o peixe. Deixa mais para o peixe. Maravilha? Então essa aqui é uma estrutura biomolecular da fibra capilar, para que vocês possam estar entendendo, tá? Não sei se, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui no próximo slide, tá? Então você vai ter aqui essa questão, como eu falei a vocês, tá? O cabelo como uma estrutura, opa, passou direto, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui. Então você tem aqui o cabelo, né? Como uma estrutura viva ou morta. Eu acho que é um vídeo que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se é um vídeo. Se for um vídeo eu passo para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é um vídeo que tem aqui. Vamos ver se ele vai passar. Deixa eu ver. Opa, pera aí. Acho que tem um vídeo aqui. Deixa eu ver. Nem sei qual que é o vídeo que tem. Que eu peguei aqui agora de supetão. Cadê? Era pra ter um vídeo aqui. Mas ele não está passando. Ele está rebelde. Deixa eu ver. Não quer passar. Mas eu acho que é algum vídeo. Não quer passar. Não tem problema. Então, nós estamos lidando com essa estrutura do cabelo. Uma estrutura viva, né? Uma estrutura de tecido vivo. Mas nós estamos aqui falando o quê? De um cabelo que tem uma textura e uma estrutura de um cabelo morto, né? De um cabelo que não tem atividade celular. Então, uma vez que esse cabelo aqui não tem atividade celular, automaticamente nós não vamos conseguir fazer com que esse cabelo ele se regenere, né? Como nós já falamos a vocês. Porém, nós vamos conseguir tratar nessa fibra capilar de uma outra forma. Nós temos aqui, ó,
toda essa estrutura do cabelo, né? Vocês veem aqui uma estrutura de células que estão se multiplicando, tá? Você vê toda essa estrutura aqui, ó, são células que estão se multiplicando. Você vai ter aqui a estrutura da papila dérmica, que nós não conseguimos ver aqui nessa foto. Provavelmente esse cabelo se desprendeu da papila dérmica, né? A papila dérmica ela viria aqui e faria um encaixe nessa região. Então provavelmente o cabelo aqui deve ter se soltado e ele está saindo ali do bulbo, né? Provavelmente é um cabelo da fase telógena, porque ele não está anexado à papila dérmica, tá ok? Mas aí você vai ter a estrutura desse cabelo, né? É onde você vê esses cabelos aqui numa imagem real, onde você vai ter uma unidade folicular, ó, onde você tem um cabelo, ó. Você tem um cabelo, você tem dois, e aqui você tem três cabelos, três fios de cabelo, tá ok? E aqui é onde o cabelo, ele tem toda essa estrutura, né? Aqui na realidade você vai ter vários folículos, mas que estão todos unidos, né? Então você tem aqui uma unidade, mas na realidade os fios estão saindo de um ósseo muito próximo, mas o que você tem aqui na realidade são a matriz. Cada um deles vai ter a sua matriz, vai ter a sua papila dérmica, vai ter a sua estrutura única para a formação dessa fibra capilar aqui, tá ok? Então tudo isso acaba envolvendo bastante essa estrutura da fibra capilar, onde você vai conseguir ter uma percepção dessas questões do fio de cabelo, tá? Quando nós olhamos aqui, vemos toda essa estrutura de formação do fio. Como eu falei a vocês, essa estrutura aqui é uma estrutura simples. Vocês acham essa figura aqui na internet mesmo, tá, pessoal? Na própria internet você consegue encontrar esse tipo aqui de figura, a figura popular, é bem comum. Mas o importante vocês entenderem é justamente o que? Toda a parte que vai envolver essa estrutura bioatômica da fibra capilar, tá? Porque o cabelo, então você tem que entender o que é aqui, que esse cabelo ele é composto de uma estrutura atômica, ok? Essa estrutura atômica da fibra capilar é justamente pelo fato do cabelo ter uma estrutura atômica que você consegue fazer com que as químicas capilares consigam agir nessa fibra capilar. Quando você então olha aquela estrutura do fio de cabelo, a estrutura onde esse cabelo ele é uma parte viva, como nós mostramos aqui a vocês, tá ok? Como nós vimos aqui nessa pequena figura. Essa figura também vocês encontram na internet, tá, pessoal? Figuras comuns aí, é só procurar no Google você encontra, tá? Nada demais. Então o que acontece aqui? Então quando você fala que você tem uma estrutura viva nessa fibra capilar, você está tratando então da terapia capilar. Quando nós fazemos a terapia capilar, quando você realiza o processo de tricoterapia, todos esses processos eles são realizados nessa estrutura do fio de cabelo, que é uma estrutura viva. É uma estrutura que é composta por células vivas. Eu já expliquei para vocês com relação à questão celular, né? Como eu já tenho mostrado aqui a vocês a estrutura de uma célula, né? Então você observe que uma célula viva é justamente o que? Ela tem toda uma estrutura, uma estrutura molecular, tá? E também tem toda uma estrutura de formação de organelas. E essas organelas celulares que você vê aqui, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, centríolo, tá? O exoesqueleto, citoplasma, água estruturada, núcleo com DNA. Então tudo que você observa aqui visa fazer com que essa célula ela produza substâncias importantes para que esse cabelo seja produzido, tá ok? Então, quando você trata nessa área desse tecido, você está tratando justamente o quê? De uma estrutura viva da célula, de uma estrutura que vai fazer com que o cabelo ele possa crescer.
entende? Como eu já falei a vocês, nós vamos ter aqui alguns reservatórios de células-tronco, por exemplo, como o Buge. Esse Buge, ele vai providenciar essas células que vão fazer a nutrição aqui, de forma que o cabelo tenha esse material para ser produzido. As células-troncos, elas vão se diferenciar nessa região, aonde você vai ter uma proliferação celular através da mitose, e essas células vão ficar diferenciadas, aonde você vai poder então ter toda uma estrutura do cabelo sendo formada e se prolongando ao longo aqui do folículo piloso, ok? Passando aqui pelo infundíbulo, pelo ístimo e saindo pelo ósteo. Então tudo isso é uma estrutura atômica e uma estrutura celular que você tem, aonde você vai ter toda uma estrutura celular que vai envolver toda essa região aqui, que você vai ter do bulbo, ok? Como eu já falei a vocês, tá? Bulbo capilar, tá? O folículo capilar, ele é um termo que o folículo, ele do grego, ele significa cova, tá? É um buraco, onde você vai ter uma proliferação celular nessa região aqui. Agora, quando esse cabelo sai, quando você visualiza esse fio de cabelo, você então não está mais tratando com o cabelo com uma estrutura celular viva. Você agora está tratando com um cabelo que ele possui células, sim, mas essas células que formam essa fibra capilar, essas células elas foram queratinizadas, ok? Então o citoplasma que você tinha aqui nessa célula, o citoplasma que você tinha que preenchia essa célula, houve uma informação aqui, tá? Uma informação, como já falei a vocês, as células elas sofrem um processo chamado apoptose, que é a morte programada da célula. Então essa célula recebeu um sinal bioquímico de morte. E aí, a partir daí, ela começa a produzir queratina e o seu núcleo acaba sendo preenchido por queratina. Então você vai ter praticamente o núcleo totalmente preenchido. O núcleo eu digo aqui, tá? O local do citoplasma preenchido por queratina, e você vai ter a água estruturada lá, os 7% de água estruturada que você vai ter também nessa região. E isso tudo vai fazer o quê? Com que aquela célula que aqui estava viva, que ela produzia as suas vitaminas, que produzia todo o seu material genético, essa célula agora, ela então não vai mais produzir essas proteínas, essas vitaminas. Agora essa célula, ela vai ficar apenas morta e vai compor essa haste capilar sem ter uma atuação bioquímica, mas apenas uma atuação celular nessa região aqui. Tá ok? Então, a química cosmética capilar, ela vai agir aqui, ó, nessa parte do cabelo, tá ok? É essa parte do cabelo que é uma parte atômica e não uma parte de células vivas. Então é importante vocês guardarem essa questão aí na mente de cada um de vocês, tá ok, pessoal? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais algum slidezinho aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem, tá. Tem eu aqui, aí eu aqui, ó. Ok. Então aqui nós vamos ter uma outra estrutura. E aqui tem uma outra estruturazinha mostrando, como eu falei a vocês. Aqui nós vamos ter a papila dérmica, né, que se liga em toda a estrutura e vai fazer a nutrição desse fio de cabelo aqui, tá? E aqui nós temos algumas fases do cabelo que vão compor aí essa fibra capilar, tá ok? Maravilha? Então tá bom. Então acho que eu consegui mostrar para vocês o que eu queria. Vou voltar aqui agora a câmera. Pronto. Vamos voltar aqui agora a mim. Voltei. Estavam com saudades de me ver, né? Fiquei escondido aqui. Deixa eu virar o pessoal também do YouTube. O pessoal do YouTube, eles ficam até tontos, pessoal. Quando eu dou uma virada aqui neles aqui, eles ficam até tontos, porque a câmera do YouTube aqui, ela vira
dá uma virada de 360 graus aqui, o pessoal fica até tonto, mas aguenta firme aí, pessoal. Maravilha? Deu para entender? Então vocês percebam que quando nós falamos então de química cosmética capilar, nós estamos falando dessa área aqui do cabelo, tá ok? Dessa área aqui, ó, uma área constituída por células mortas, porém atomicamente ativas. Ela é morta porque não produz mais substâncias, porém ela é atomicamente ativa, tá ok? Então, um cabelo formado de células que são atomicamente ativas. Os átomos estão vivos, os átomos estão em perfeita atividade, tá ok, pessoal? Maravilha. Bem, dito isto, nós vamos então agora pensar da seguinte forma. Se esse cabelo, então, a química cosmética, ela vai agir e vai atuar nesse fio de cabelo que eu citei a vocês, ok? Um fio de cabelo que a sua estrutura é uma estrutura composta por átomos. Acontece o seguinte, quando eu falo de átomo, tá? Eu estou falando de cargas positivas e cargas negativas. Eu falo de cargas positivas e eu falo de cargas negativas, quando eu falo de átomos, ok? Cargas positivas, cargas negativas. Os átomos que têm cargas positivas, eles são chamados cátions. E os átomos que têm carga negativa são chamados ânions, ok? Maravilha. E quando então você vai usar um alisante capilar, uma química cosmética capilar, a química cosmética, ela justamente ela vai ser pensada nessa interação atômica com a fibra capilar, cargas positivas, cargas negativas, cátions e ânions. Essa interação que nós vamos precisar ter com relação aí à fibra capilar, tá ok? E então aí você vai ter, por exemplo, os shampoos, tá? Você tem shampoo e você tem o condicionador. Como que um shampoo e um condicionador ele vai agir na fibra capilar? Observe bem. O shampoo ele vai ter na fibra capilar uma carga aniônica, tá? Ele vai ter uma carga negativa, que é na realidade uma carga que o cabelo também ele acaba possuindo, dependendo da configuração aí dessa fibra, que a fibra passou, ele vai ter. Então, quando você aplica um shampoo no cabelo, você está sobrecarregando esse cabelo com cargas negativas. Essas cargas negativas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer com que essa fibra capilar, ela tenha uma abertura maior de cutícula. Não é bem uma abertura, tá, pessoal? Na realidade, você cria você retira aquela camada lipídica que recobre a fibra e você gera uma leve aspereza nesse fio de cabelo, tá ok? Você gera uma aspereza nesse fio de cabelo devido aos tensoativos que você tem ali naquele shampoo que você aplicou nos cabelos. Então ele retira a sujidade, ele retira o excesso de oleosidade que você tem naquela fibra capilar, e a fibra capilar, ao perder aquele manto que recobre, que é um manto lipídico, ok? Que ele é uma parte oleosa que recobre a cutícula como proteção. Essa parte, esse líquido, né, esse óleozinho que recobre a cutícula do cabelo, ele vai ter aí um pH aproximado da pele, tá? Que é um pH entre 4,5 e 5,5, que é o pH da pele. Agora observe bem, esse pH, ele não é bem um pH do cabelo em si, da estrutura da queratina, da estrutura do fio de cabelo. Por quê? Porque sendo o cabelo uma estrutura sólida, não é?
Então, para você medir o pH, geralmente o pH ele é medido em estruturas que são líquidas, ok? Estruturas que são líquidas porque o pH você mede justamente essa entrada e retirada de prótons, de elétrons, né, que você pode ter na estrutura. Então, esse pH de 4,5 e 5,5, ele é mais propriamente dito desse manto que recobre a fibra capilar, que é um manto ali que é constituído de óleo, que é constituído de cera. E esse manto, então, quando você passa o shampoo, você retira pelos tensoativos, você retira aquela camada do cabelo. Quando você retira aquela camada, o cabelo fica sem proteção e ele fica relativamente áspero, ok? Maravilha. E aí o que acontece? Para você fazer com que esse cabelo volte a ter uma condição novamente de brilho, de maciez, você vai aplicar o que nele? Um condicionador. Você vai aplicar nele o que? Uma máscara. E esse condicionador, essa máscara que você aplica nessa fibra capilar, ele na realidade vai ter uma carga positiva. Ele é catiônico, tem a carga positiva. E aí ele faz com que esse cabelo se acomode e você volte e vai ter nesse condicionador várias propriedades, vários produtos que vão ter como objetivo fazer com que esse cabelo tenha maciez e esse cabelo tenha um brilho, tá ok? Então, quando nós falamos que você está tratando com a química cosmética capilar, você está, na realidade, tratando com a parte morta do fio de cabelo, morta no sentido celular, porém viva no sentido atômico. Você está trabalhando com cargas positivas e negativas de átomos que vão interagir com essa fibra capilar, ok? Você está também fazendo uma formatação desse fio, uma formatação aonde você vai mudar a estrutura dessa fibra capilar, ok? Como nós falamos aqui para vocês, eu mostrei aqui na figura, observe bem aquela figura. Então você vai ter naquela figura um córtex capilar composto de macrofibrilas, que é composto de microfibrilas, que é composto de uma estrutura de queratina, hélice de queratina, aminoácidos, moléculas e átomos. É toda essa estrutura do cabelo que você vê que vai ser alterado pela química cosmética capilar. Então tá aqui, tá? Essa é a estrutura do cabelo que você vai ver que vai ser alterada e modificada pela química cosmética capilar. Fazendo o que? Fazendo a formatação dessa fibra capilar. E como que é essa formatação? Eu vou poder alisar esse cabelo, eu vou poder cachear esse cabelo, eu vou poder fazer com que esse cabelo ele mude a sua cor, tá ok? Eu vou poder agredir esse cabelo e tratar esse cabelo. Então a química cosmética capilar, ela vai buscar todas essas informações reunidas. Como eu posso formatar a fibra, como eu posso mudar a cor da fibra, como eu posso cuidar e recuperar essa fibra capilar. Tá ok, pessoal? E dentro desse tema, então, de química cosmética capilar, nós vamos estar falando aqui nessa semana, tanto de manhã, como também da parte da noite, tá ok? Às 21 horas no Mastermind, nós vamos falar sobre essas químicas. Nós vamos falar sobre alisantes, ok? Alisantes. Vamos falar sobre alisantes, escovas ácidas. Vamos falar sobre escovas progressivas. Vamos falar sobre os alcalinizantes, que são lantionizadores. Vamos falar sobre os alcalinizantes, que são redutores, ok? Nós vamos estar falando sobre descoloração capilar, tá ok? E se der tempo, vamos falar também sobre o tratamento da fibra capilar, tá ok? Então vamos estar falando provavelmente sobre esses itens todos aqui durante essa semana. Repito, vamos falar sobre as progressivas, progressiva ácida, progressiva com formol, vamos falar sobre guanidina, vamos falar sobre sódio, vamos falar sobre tioricolato de amônio,
vamos falar sobre pó descolorante, vamos falar sobre os tratamentos de recuperação capilar. Então essa semana que vamos falar de química cosmética capilar, tanto aqui no Mastermind, como, aliás, aqui no 707, como à noite no Mastermind, nós vamos estar tratando esses temas super importantes para a nossa audiência, tá ok? E na semana que vem, nós vamos continuar esse tema, porém, nós vamos ter à noite os convidados que vão estar aqui conosco, falando também sobre esses temas super importantes, ok? Então, essa semana, eu vou estar passando para vocês essas informações, e na outra semana, nós vamos chamar aí os convidados para estar conosco, tratando também sobre esses temas de química cosmética capilar. E química cosmética capilar é uma das matérias que nós temos no curso, tá, de ciência capilar. O curso de ciência capilar é um curso que nós ministramos. Esse curso ele acontece online e também acontece presencial. Os presenciais estão suspensos devido ao coronavírus, mas os online continuam em atividade, tá ok? Então, se porventura você deseja estudar mais e conhecer mais esses assuntos, nós temos disponível para você o curso online de ciência capilar, no qual química cosmética capilar é uma das matérias desse curso, tá? O curso, na verdade, ele vai ter tricologia, química cosmética capilar, cosmetologia, visagismo e descolorimetria, tá ok? Na química cosmética capilar nós não temos colorimetria. Colorimetria é um curso à parte que nós temos também. A parte da ciência capilar envolve essas 5 aqui, a descolorimetria. Descolorimetria é a matéria que você estuda os processos de descoloração capilar, os danos que causam, o que acontece, como recupera. Então isso é uma matéria chamada descolorimetria. Tem a colorimetria e a descolorimetria, tá ok? Então é assim que funciona. Então nós vamos estar encerrando aqui, já deu tempo da live, e à noite nós voltamos com esse tema de química cosmética capilar, às 21 horas no Mastermind, e amanhã às 7h07, estamos aqui também para poder dar sequência ao nosso estudo. Tá ok, pessoal? Então, um ótimo dia a todos vocês. Obrigado àqueles que estiveram conosco. Quem perdeu a hora hoje, amanhã, às 7h07, nós estamos aqui falando sobre esse tema e dando continuidade. Tá ok? E à noite também nós vamos falar sobre esse tema, abordando outras áreas, né? Mas também no mesmo tema. O tema dessa semana e a semana que vem é esse. Química cosmética capilar. Tema muito importante para cada um de nós aqui, tá ok? E se alguém tiver interesse em estudar ciência capilar, o curso está à disposição também para vocês, que vai te trazer bastante informação. É um curso maravilhoso. Só a apostila do curso tem quase 1000 páginas, para vocês terem ideia e noção de como é muita informação, tá ok? Um beijo no coração, fique com Deus e até a noite, se Deus quiser. Com Deus.